Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática? Agora nós vamos passar para a nossa quinta aula do caderno 4. É a nossa última aula desse caderno. Nessa última aula, nós vamos trabalhar com a raiz quadrada. Raiz quadrada é uma operação matemática que está ligada à multiplicação. Então, observa aqui para você ver. Você tem um quadrado formado por 9 quadradinhos. E a base desse quadrado, ou o lado desse quadrado, mede 3. 1, 2, 3. Então, eles fizeram a operação e no início não tinha um símbolo. Aí eles escreviam radix, que radix é raiz em latim. Então, eles escreviam radix 9 igual a 3. Então, raiz de 9, o lado do quadrado, a base do quadrado de 9 era igual a 3. Aí depois eles reduziram, colocaram RA9 igual a 3. Observa que esse igual é muito grande, tá? É porque, na verdade, isso aqui eram retas paralelas. Então, por isso que eles faziam grande assim. Depois eles reduziram mais um pouco, ficou R9 igual a 3. E até que, por final, esse R passou aqui sobre o 9, e ficou igual a 3. Para chegar nesse símbolo aqui da raiz que nós temos até hoje. Tá? Então, da onde ele veio? Ele veio da palavra radix e depois da letra R, que ficou para o final. Agora, a raiz quadrada, ela está ligada aos números que são chamados de quadrados perfeitos. Como que eu faço, como que eu acho um número quadrado perfeito? É só multiplicá-lo por ele mesmo, é só elevar ao quadrado, tá? Então, você tem 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, esses números aqui, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim por diante, são chamados de números quadrados perfeitos. E todo número quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada. Lembra-se que nós estudamos, nas outras aulas, que o número, quando ele é quadrado perfeito, ele forma a imagem aqui do quadrado. Observa que aqui eu coloquei para vocês, você tem 4, 9, 16, 25, 36, 49. E observa o seguinte, esse aqui é um quadrado de lado 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e 7 por 7. E aí por diante, eu poderia continuar, Eu fiz isso aqui só para você entender. Aí nós vamos calcular a raiz quadrada. Então, eu coloco o símbolo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, que é o tamanho do lado do quadrado. A de 9 é igual a 3. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. A de 25 é igual a 5. E a de 36 é igual a 6. E a de 49 igual a 7. Então, a raiz quadrada do número fica sendo o tamanho do lado do quadrado aqui. Aí eu lembro que eu tenho que multiplicar o número por ele mesmo. Então, se eu quero a raiz quadrada de 64, ela é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Aqui só uma tabelinha, um resuminho para você recordar. Então, eu tenho o número quadrado perfeito 1. Raiz quadrada exata, raiz de 1 é igual a 1. Qual que é a justificativa? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 25, O número quadrado perfeito é 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. E a justificativa? Porque 5 vezes 5 é igual a 25.
Agora aqui você tem os exercícios. São muito simplesinhos, né? De acordo com o que você estudou, qual é o valor da raiz quadrada de 64? Aí você vem aqui e marca 5, 6, 7 ou 8. Quanto é a raiz quadrada de 121? Pode ser 9, ou 10, ou 11, ou 12. Qual é? E aqui no Revisitando Ideias, você vai fazer o cálculo, certo? Então, você tem aqui, ó. Por que eu coloquei esse exercício? Para você diferenciar dobro de quadrado. Então, vou vir aqui e vou fazer no 4, ó. Qual que é o dobro de 4? Então, você tem o dobro de 4 é 2 vezes 4, que é igual a 8. E o quadrado de 4? 4 vezes 4, que é igual a 16, certo? E aí você vai preencher aqui, ó. Então, o dobro de 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Quadrado de 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Observa que essa coincidência de ser igual vai acontecer aqui, ó, somente no número 2, certo? Que às vezes a pessoa acha que dobro e quadrado são a mesma coisa. Eu deixei aqui do 3 para você, ó. 2 vezes 3, 6. Então, o dobro de 3 é 6. Agora, o quadrado de 3 é 9. Cuidado para não confundir. E aqui eu coloquei essa imagem, que você encontra ela na internet, né? Que é um relógio com as raízes quadradas. Então, você vai seguir na sequência aqui, ó. A raiz de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16, 4. E aí, você vai seguindo aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até chegar na raiz quadrada de 144, que são 12. Bom, pessoal, nós terminamos agora a nossa quinta aula. Eu espero que vocês estejam preparados, né, para poder realizar esse caderno 4. Assistam às aulas anteriores e qualquer dúvida, busquem ajuda no WhatsApp. Até mais para vocês, um abraço.